Valdrak, o Lich. Eles mataram o dragão. Libertaram algo pior. 4 aventureiros, uma montanha em chamas, um dragão antigo que guardava o tesouro de um reino inteiro. Eles venceram. Ou pelo menos foi o que pensaram. 3 semanas depois, Daran, o mago do grupo, estava revisando suas anotações quando percebeu algo que havia ignorado no calor da batalha. No canto da caverna, parcialmente coberto por fumaça e destroços, havia um sarcófago, coberto por runas antigas, runas de preservação, de ligação entre mundos, de retorno. Quando os 4 voltaram à montanha para investigar, o sarcófago estava aberto. A tampa de pedra havia sido empurrada de dentro para fora, e pegadas saíam da tumba em direção ao mundo exterior. Não eram humanas. O nome estava nos registros. Daran havia encontrado menções a ele em livros que nenhum bibliotecário comum teria ousado abrir. Valdrak, o Eterno. Um necromante de poder tão descomunal que 500 anos antes, o próprio Ignaret havia sido designado não como inimigo, mas como carcereiro. O dragão não guardava o tesouro. O dragão guardava ele. E ao matar Ignaret, os 4 heróis de Valdorin haviam, sem saber, aberto a porta da cela. Mira foi a primeira a verbalizar o que todos estavam pensando quando Daran terminou de explicar o que havia descoberto. Eles estavam reunidos na biblioteca do castelo, a altas horas da noite, com mapas e manuscritos espalhados pela mesa. Então, o que fazemos com algo que não pode ser morto da forma convencional? Daran apoiou as mãos na mesa e olhou para ela. Um Lich não é uma criatura viva. É uma consciência presa em um invólucro físico, geralmente um objeto chamado de phylactery, uma espécie de âncora da alma. Enquanto esse objeto existir, ele pode se reconstituir indefinidamente. Destruir o corpo não resolve nada. Você precisa destruir a phylactery primeiro. E onde fica essa phylactery? Perguntou Kael com a voz grave e direta de sempre. É a parte complicada, disse Daran. Um Lich nunca guarda a phylactery próxima ao próprio corpo. Ela pode estar em qualquer lugar, dentro de um objeto comum, em uma câmara selada, enterrada a 100 metros de profundidade sobre uma cidade que nem existe mais. Encontrá-la é tão difícil quanto derrotá-lo. Sable, encostada na parede com os braços cruzados, falou sem olhar para nenhum deles. Então temos 2 alvos, o objeto e ele. E precisamos destruir o objeto antes de qualquer confronto direto, confirmou Daran. Caso contrário, mesmo que consigamos derrotá-lo em batalha, ele simplesmente volta. A noite passou em silêncio pesado enquanto Daran mergulhava nos textos. Mira orava baixinho, invocando a orientação de Solene. Kael afiava a espada sem necessidade. Era um hábito, uma forma de se manter centrado quando o mundo ao redor ficava complicado demais. Sable havia desaparecido por algumas horas, como de costume, e voltado com informações que ninguém perguntou como ela havia conseguido. Há relatos de atividade necromântica a noroeste, ela disse ao retornar, deslizando um pergaminho amassado pela mesa. Vilarejo de pescadores perto da costa de Varek, mortos caminhando, 3 aldeões desaparecidos e um pastor diz ter visto uma figura encurvada, coberta de vestes escuras, parada no meio de uma necrópole abandonada durante uma tempestade. Daran pegou o pergaminho e leu em silêncio. Então olhou para os outros. É ele. Mas antes de rastrear Valdrak, Daran precisava de algo mais. Ele passaria os dias seguintes em busca de um tipo específico de magia que havia encontrado mencionado apenas uma vez, em uma passagem quase ilegível de um grimório do século anterior. Uma conjuração de selamento. Não uma magia de destruição, mas de contenção, de encerramento definitivo. A lógica era simples e brutal. Se a phylactery fosse destruída e o Lich fosse então acorrentado por uma magia de selamento suficientemente poderosa, sua consciência não teria mais para onde ir, seria o fim real, não apenas uma derrota temporária. O problema era que essa conjuração levava tempo, muito tempo. Daran estimava entre 8 e 12 minutos para completá-la, dependendo de sua concentração, e durante todo esse tempo ele precisaria estar parado, imóvel, completamente vulnerável. Então precisaremos te proteger enquanto você conjura, disse Kael. Sim, por 12 minutos, contra um Lich.
Sim. Kael ficou em silêncio por um longo momento. Depois, aceitou com a cabeça, como se estivesse aceitando um contrato. Tudo bem. A jornada até a costa de Varek levou 4 dias. 4 dias de estradas que foram ficando progressivamente mais silenciosas, mais frias, mais mortas. Não havia pássaros. Os animais que normalmente habitavam aquela região haviam fugido. As aldeias pelo caminho tinham portas fechadas e janelas cobertas por pano escuro. A morte havia passado por ali antes deles. A necrópole ficava do lado de fora de uma vila chamada Bryn's End, uma coleção de casas de pedra cinza que pareciam estar se desintegrando lentamente, como se o próprio material tivesse perdido a vontade de se manter unido. Os moradores que ainda restavam haviam se trancado em suas casas. Ninguém saía depois do anoitecer. Foi Sable quem encontrou a entrada. Não havia nada de dramático nela, uma abertura entre 2 lápides antigas, coberta por trepadeiras mortas, que descia em uma escadaria irregular até uma câmara subterrânea. Mas Daran sentiu a magia assim que se aproximou. Uma pressão invisível, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado. Ele está aqui, disse ele baixinho. Sable desceu primeiro, movendo-se nas sombras como se fizesse parte delas. Kael veio logo atrás, espada na bainha, mas mão já no punho. Mira segurou o símbolo de Solene com força, murmurando uma oração protetora que criava uma aura tênue de luz dourada ao redor do grupo. A câmara era ampla e circular, com paredes cobertas por inscrições em uma língua que ninguém mais falava há séculos. No centro havia um altar de pedra negra, e sobre o altar um objeto pequeno, aparentemente mundano, uma caixa de madeira escura com fechos de metal enegrecido. A Phylactery. Daran foi em direção a ela, mas Sable o puxou pelo braço antes que chegasse perto. Ela apontou para o chão ao redor do altar. Havia um círculo de runas, uma armadilha mágica que Daran havia quase pisado sem ver. Você ia voar pelos ares, disse ela. Obrigado, respondeu ele, genuinamente aliviado. Levou quase 1 hora para Daran neutralizar as proteções ao redor da Phylactery. Enquanto isso, Kael e Mira mantinham guarda em silêncio. A câmara estava quieta demais para ser reconfortante. Quando Daran finalmente conseguiu segurar a caixa, ele a examinou por longos segundos, depois a colocou no chão e olhou para Kael. Kael não precisou de instruções, levantou a espada e trouxe a lâmina para baixo com toda a força que tinha. A caixa não quebrou a primeira tentativa, nem a segunda. Na terceira, com Mira conjurando uma bênção divina sobre a lâmina, o metal e a madeira cederam com um estalo que não era apenas físico. Havia algo naquele som que parecia romper além do espaço da câmara, como se uma corda tivesse sido cortada em alguma dimensão que olhos comuns não conseguiam ver. E então, de algum lugar acima deles, vieram os passos. Lentos, deliberados, descendo a escadaria. Valdrek havia sentido. Ele apareceu na entrada da câmara como uma sombra que havia aprendido a tomar forma. Alto, encurvado, envolto em vestes que pareciam feitas de escuridão coagulada. O rosto não era exatamente um rosto, era o esboço de um, tecido por magia em osso e energia residual. Os olhos brilhavam com uma luz fria, verde-azulada, que não aquecia nada ao redor. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então Valdred lia os fragmentos da caixa no chão. A reação foi imediata e absoluta. A magia que ele lançou não era como nada que Daran havia enfrentado antes. Não havia gestos dramáticos, não havia palavras em voz alta. O ar simplesmente ficou pesado em direção a Kael e o guerreiro foi arremessado contra a parede, como se uma mão invisível o tivesse agarrado e jogado. Kael bateu na pedra com um impacto que ecoou pela câmara inteira e caiu no chão, atordoado. Mira correu em sua direção, mas uma segunda onda de força o empurrou para o lado, antes que chegasse a ele. Sable desapareceu nas sombras. Daran ficou parado no centro da câmara, olhando para Valdrek. E então, sem uma palavra, começou a conjurar. O Lich avançou em direção a ele.
Foi quando Kael, ainda cambaleando, colocou-se no caminho. Kael não era um herói de discursos, não tinha grandes frases ou gestos nobres. Ele simplesmente ficou em pé entre Daran e o Lich, levantou a espada e atacou. O primeiro golpe foi bloqueado por uma barreira de energia que Valdric conjurou sem esforço aparente. O segundo foi desviado. O terceiro cruzou a barreira parcialmente. Kael havia visto o padrão e explorado uma fresta, e a lâmina cortou a veste do Lich, arranhando algo que havia sido o ombro uma vez. A reação foi desproporcional. Valdric lançou Kael pela segunda vez, e desta vez o guerreiro bateu no altar de pedra, quebrando-o, e ficou imóvel. Mira chegou até ele em segundos, mãos brilhando com luz dourada. A magia de cura de Solene costurou o que havia sido quebrado, devolveu o que havia sido tirado. Kael respirou fundo e voltou a se levantar. Valdric estava quase em cima de Daran. O mago conjurava com os olhos fechados, os lábios se movendo rapidamente em uma sequência de palavras que não podiam ser interrompidas. Ele sabia disso. Sabia também que estava completamente exposto, que se aquela magia o atingisse agora, tudo acabaria. Mas então Sable caiu do teto. Ela havia escalado as paredes da câmara durante a confusão, movendo-se pela escuridão em silêncio absoluto, esperando. E agora desceu diretamente sobre Valdric, duas adagas nas mãos, cravando-as nos pontos que havia identificado, as juntas entre os ossos, os nódulos de energia concentrada que mantinham o invólucro do Lich coeso. O Lich não sangrava, mas sentia. Valdric girou com uma força que jogou Sable para o lado, mas ela rodou no ar e aterrissou em pé, já se reposicionando. Ele a mirou, e ela correu em direção a ele ao invés de se afastar, a única direção que ele não havia antecipado, passando por baixo de um golpe de energia que teria vaporizado qualquer coisa que atingisse, e cravando as adagas novamente, em ângulos diferentes, procurando sistematicamente os pontos fracos de uma anatomia que não existia nos livros. Kael voltou à luta pela terceira vez, e desta vez Mira estava junto, a luz de Solene brilhando através dos golpes da espada, a energia divina agindo como um segundo fio de corte contra algo que era puramente sobrenatural. Valdric estava sendo erodido, não rapidamente, não facilmente, mas cada golpe, cada adaga, cada chama de luz divina tirava algo dele, energia, coesão, a magia que mantinha aquele corpo funcional. Ele ainda era poderoso, ainda lançava forças que jogavam o grupo para o lado, ainda conjurava barreiras e ondas de escuridão que precisavam ser esquivadas ou absorvidas. Mira tomou um golpe que a fez cair de joelhos, e por um momento pareceu que não conseguiria se levantar, mas ela levantou, uma mão pressionada contra o peito, a outra ainda segurando o símbolo de Solene, murmurando uma oração que soava quase como uma acusação contra a morte em si. E durante tudo isso, Darrington jurava. 8 minutos. 9. O Lich havia tentado chegar até ele 4 vezes. 4 vezes havia sido interceptado. Kael estava sangrando de um corte acima da sobrancelha e mancava de um joelho que havia batido contra a pedra no terceiro tombo. Sable tinha uma queimadura mágica no antebraço que havia deixado a pele em carne viva. Mira estava operando com metade da energia que havia tido no início da luta. Mas Valdric também estava deteriorando. A luz em seus olhos, aquela chama fria e verde, havia ficado instável. Ela piscava. Os movimentos que antes eram fluidos e deliberados tinham se tornado ligeiramente erráticos. Ele ainda era perigoso. Era como dizer que um incêndio florestal ainda era perigoso, mesmo depois que a chuva havia começado. Mas havia algo diferente nele agora. Pela primeira vez em 500 anos, Valdric, o Eterno, estava sentindo algo próximo de desespero. E então Darren abriu os olhos. A conjuração havia se completado. O que saiu dele não era visível da forma convencional. Era uma alteração no espaço, como se a câmara tivesse respirado fundo e prendido o ar. Os símbolos nas paredes acenderam em sequência, do chão ao teto. Um padrão que havia sido colocado ali 500 anos antes por alguém que sabia exatamente o que havia naquela caverna. Como se o lugar já houvesse sido projetado para esse momento. Valdric percebeu o que estava acontecendo. Ele tentou se mover, tentou conjurar, tentou fazer qualquer coisa. Mas Kael estava em sua frente,
espada cravada no chão entre os dois como um limite físico, se recusando a recuar. E Sable estava atrás dele, as adagas pressionadas contra os pontos que havia passado a luta inteira identificando. E Mira estava de pé à direita, a luz de Solene mais brilhante do que havia sido em qualquer ponto daquela noite. Uma barreira dourada que fechava o círculo. O selamento fechou. Não havia explosão. Não havia grito dramático. Havia apenas um silêncio que parecia absoluto. O tipo de silêncio que acontece quando algo que existia há muito tempo deixa de existir de uma vez. A luz nos olhos de Valdrak se apagou. O invólucro desmoronou lentamente, como cinzas que perderam a forma antes de serem levadas pelo vento. E quando a última partícula se desfez, a câmara ficou quieta. Apenas os 4. Apenas a respiração deles. Kael tirou a espada do chão e ficou olhando para o lugar onde Ulisha havia estado. Mira deixou o símbolo de Solene cair contra o peito e fechou os olhos. Sable limpou as adagas na veste sem dizer nada. Daran olhou para as mãos por um longo momento, como se estivesse verificando se elas ainda eram suas. Acabou, disse Mira. Ninguém respondeu, mas ninguém discordou. Eles retornaram a Valdorim com a notícia, e o rei os recebeu com honras que nenhum dos 4 sabia muito bem como aceitar. Havia festas, havia discursos, havia o tipo de celebração que um reino inteiro promove quando percebe que escapou de algo que mal consegue compreender. Kael sentava nas celebrações com o mesmo silêncio de sempre, observando. Mira falava com os sacerdotes de Solene sobre o que havia acontecido, sobre o que a deusa havia feito possível naquela câmara. Sable havia desaparecido na primeira noite de volta e reaparecido 3 dias depois sem explicação, como se simplesmente não conseguisse ficar parada quando havia tanto mundo ao redor. Daran passava as noites escrevendo, catalogando tudo, cada runa, cada padrão, cada coisa que havia aprendido. Havia uma passagem específica nos grimórios que ele havia encontrado durante a pesquisa sobre Valdrak. Uma menção breve, quase casual, sobre a necrópole de Bryn's End, sobre por que aquele lugar havia sido escolhido como prisão 500 anos antes. Não era apenas pela localização isolada. Era porque havia algo enterrado naquela região que tornava as magias de selamento mais estáveis. Uma fonte de energia antiga, descrita nos textos com uma palavra que Daran havia precisado procurar em 3 dicionários diferentes para entender completamente. A palavra significava aproximadamente interseção, um ponto onde 2 lugares se tocam. Daran havia voltado à necrópole sozinho, uma semana após a batalha, só para ver, só para confirmar se era o que pensava. No fundo da câmara, por baixo do altar que Kael havia quebrado durante a luta, havia uma abertura no chão que ele não havia notado durante o combate. Uma escadaria que descia mais fundo ainda, muito além do que a estrutura da câmara deveria comportar geologicamente. E do fundo dessa escadaria subia um brilho. Não uma tocha. Não magia residual, um brilho constante, azul e branco que pulsava com uma regularidade quase viva. Daran ficou em pé na borda por um longo tempo. Depois subiu as escadas, saiu da necrópole e caminhou de volta para Valdorim. Ele não disse nada para os outros ainda, mas em seu caderno de notas, na última página, havia uma única linha escrita com letra cuidadosa. Precisamos conversar sobre o que encontrei embaixo da câmara. Se você quer ver o que está nessa escadaria e para onde ela leva, se inscreve no canal.